Eu nunca contei ao meu filho sobre meu salário de US$ 40.000 por mês, embora ele sempre me visse levando uma vida simples. Um dia, ele me convidou para jantar com os pais da esposa dele, que estavam visitando os vindos da Ásia. Decidi ver como eles tratariam uma pessoa pobre fingindo ser uma mãe ingênua e sem dinheiro. Mas assim que entrei naquele restaurante, tudo mudou. O que aconteceu naquela noite devastou minha nora e sua família de uma forma que jamais imaginaram. E acredite, eles mereceram. Deixe-me explicar como cheguei a essa situação. Deixe-me contar quem eu realmente sou. Porque meu filho Daniel, aos 35 anos, nunca soube a verdade sobre sua mãe. Para ele, eu sempre fui aquela mulher que saía cedo para o escritório, que voltava cansada à noite, que cozinhava com o que tinha na geladeira. Apenas mais uma funcionária, uma secretária, talvez alguém na multidão, nada de especial. E eu nunca o corrigi. Eu nunca lhe contei que ganhava US$ 40.000 por mês. Que fui diretora de uma multinacional por quase 20 anos. Que assinei contratos multimilionários. Que tomei decisões que afetaram milhares de pessoas. Por que eu contaria? Dinheiro nunca foi algo que eu precisasse exibir como um troféu. Cresci numa época em que a dignidade era interior, em que o silêncio valia mais do que palavras vazias. Então, guardei a minha verdade. Morei no mesmo apartamento simples por anos. Usei a mesma bolsa de couro até ela se desfazer. Comprava roupas em lojas comuns. Cozinhava em casa. Economizei tudo. Investi tudo. E fiquei rica em silêncio, porque o verdadeiro poder não grita. O verdadeiro poder observa. E observei atentamente quando Daniel me ligou naquela terça-feira à tarde. Sua voz soava diferente, nervosa, como quando ele era um garotinho que tinha feito algo errado. Mãe, preciso te pedir um favor. Os pais da Sarah estão vindo da Ásia. É a primeira vez deles aqui. Eles querem te conhecer. Vai ter um jantar no sábado em um restaurante. Por favor, venha. Algo em seu tom me deixou desconfortável. Não era a voz de um filho convidando a mãe. Era a voz de alguém me pedindo para não o envergonhar, para me encaixar, para causar uma boa impressão. Eles sabem alguma coisa sobre mim? Perguntei calmamente. Houve um silêncio. Então Daniel gaguejou. Eu disse a eles que você trabalha em um escritório, que mora sozinho, que é simples, que não tem muita coisa. Lá estava ela, a palavra simples. Como se toda a minha vida coubesse naquele adjetivo miserável. Como se eu fosse um problema pelo qual ele precisasse se desculpar. Respirei fundo. Muito fundo. Está tudo bem, Daniel. Estarei aí. Desliguei o telefone. Fiquei parada ali, olhando para minha sala de estar. Móveis antigos, mas confortáveis, paredes sem quadros caros, uma TV pequena, nada que impressionasse ninguém. E naquele momento, decidi que, se meu filho acreditava que eu era uma mulher pobre, se os pais da esposa dele estavam vindo prontos para julgar, então eu lhes daria exatamente o que esperavam ver. Fingiria ser pobre, ingênua, desesperada, uma mãe que mal sobrevivia. Queria sentir na pele como eles tratam alguém que não tem nada. Queria ver suas verdadeiras faces porque suspeitava de algo. Suspeitava que Sarah e sua família eram o tipo de pessoa que mede os outros pela carteira, e meu instinto nunca falha. Chegou o sábado. Vesti a roupa mais feia que tinha. Um vestido cinza claro, sem forma e amassado, daqueles que vendem em feiras de rua, sapatos velhos e gastos, sem joias, nem mesmo um relógio. Peguei uma bolsa de pano desbotada. Prendi o cabelo num rabo de cavalo desarrumado. Olhei-me no espelho. Parecia uma mulher destruída pela vida. Insignificante. Perfeita. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal Eldelio Stories e ative o sino de notificações, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Prometo. Entrei num táxi. Dei o endereço. Um restaurante na parte mais cara da cidade, daqueles em que o cardápio não tem preços. Onde cada mesa custa mais do que o salário mensal de uma pessoa normal. Enquanto dirigíamos, senti algo estranho. Uma mistura de expectativa e tristeza. Expectativa porque eu sabia que algo grandioso estava por vir. Tristeza porque uma parte de mim ainda esperava estar enganada. Esperava que me tratassem bem,
que fossem gentis, que enxergassem além das minhas roupas velhas. Mas a outra parte, aquela que trabalhou durante 40 anos entre os tubarões corporativos, essa parte sabia exatamente o que me esperava. O táxi parou em frente ao restaurante. Luzes aconchegantes, um porteiro de luvas brancas, pessoas elegantes entrando. Paguei. Saí. Respirei fundo. Atravessei a porta e lá estavam eles. Daniel estava de pé ao lado de uma mesa comprida perto das janelas. Ele usava um terno escuro, camisa branca e sapatos brilhantes. Parecia nervoso. Ao lado dele estava Sarah, minha nora. Ela usava um vestido bege com detalhes dourados, salto alto e o cabelo perfeitamente liso, caindo sobre os ombros. Estava impecável como sempre. Mas ela não estava olhando para mim. Seu olhar se voltava para a entrada com uma expressão tensa, quase constrangida. E então eu os vi, os pais de Sarah, já sentados à mesa, aguardando como reis em seus tronos. A mãe, linda, usava um vestido verde esmeralda justo e brilhante, joias no pescoço, nos pulsos e nos dedos. Seus cabelos negros estavam presos em um coque elegante. Ela tinha aquele tipo de beleza fria e calculista que intimida. Ao lado dela estava David, seu marido, um impecável terno cinza, um relógio enorme no pulso e uma expressão séria. Ambos pareciam ter saído de uma revista de luxo. Caminhei lentamente em direção a eles, com passos curtos, como se estivesse com medo. Daniel me viu primeiro e sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram. Ele me olhou de cima a baixo. Vi-o engolir em seco. Mãe, você disse que viria. Sua voz soava desconfortável. Claro, filho. Aqui estou. Sorri timidamente. Um sorriso de uma mulher que não está acostumada a lugares como este. Sarah me cumprimentou com um beijo rápido na bochecha, frio, mecânico. Sogra. Que bom te ver. Seus olhos diziam exatamente o contrário. Ela me apresentou aos pais num tom estranho, quase se desculpando. Pai. Mãe, está a Emily? Mãe do Daniel. Linda ergueu os olhos. Olhou para mim. E naquele instante, vi tudo. O julgamento, o desprezo, a decepção. Seus olhos percorreram meu vestido amassado, meus sapatos velhos, minha bolsa de pano. Ela não disse nada a princípio. Apenas estendeu a mão. Fria, rápida, mole. Com prazer. David fez o mesmo. Um aperto de mão fraco, um sorriso falso. Encantado. Sentei-me na cadeira na ponta da mesa, a mais distante deles, como se fosse uma convidada de segunda classe. Ninguém me ajudou a puxar a cadeira. Ninguém perguntou se eu estava confortável. O garçom chegou com os cardápios, elegantes, pesados em francês. Abri um e fingi não entender nada. Linda me observava. Precisa de ajuda com o cardápio? Perguntou ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, por favor. Não sei o que essas palavras significam. Minha voz saiu fraca, tímida. Ela suspirou. Fez o pedido para mim? Algo simples, disse ela. Algo que não custe muito. Não queremos exagerar. A frase ficou pairando no ar. David assentiu com a cabeça. Daniel desviou o olhar. Sarah mexia nervosamente com o guardanapo. Ninguém disse nada, e eu apenas observei. Linda começou a falar, primeiro sobre coisas gerais, sobre a viagem da Ásia, como o voo tinha sido cansativo, como tudo era diferente aqui. Depois, começou a falar sobre dinheiro, sutilmente a princípio. Mencionou o hotel em que estavam hospedados, $500 a diária. Mencionou o carro que tinham alugado, um de luxo, obviamente. Mencionou as lojas que tinham visitado. Compramos algumas coisas. Nada muito extravagante, só alguns milhares. Ela falava enquanto me olhava como se esperasse uma reação, como se esperasse que eu ficasse impressionado. Eu apenas assentia. Que gentil, eu dizia. Que lindo, continuou ela. Sabe, Emily, sempre fomos muito cuidadosos com o dinheiro. Trabalhamos duro. Investimos bem. Agora, temos propriedades em 3 países.
David tem negócios importantes. E bem, eu me dedico a supervisionar nossos investimentos. Ela sorriu, um sorriso de superioridade. E você, Emily? O que você faz exatamente? Seu tom era doce, mas venenoso. Eu trabalho em um escritório, respondi, olhando para baixo. Faço um pouco de tudo. Papelada, arquivamento, coisas simples. Linda trocou um olhar com David. Ah, entendi. Trabalho administrativo. Isso é bom. É honesto. Todos os trabalhos são dignos. Certo. Claro, respondi. A comida chegou. Pratos enormes com porções minúsculas. Tudo decorado como uma obra de arte. Linda cortou seu bife com precisão. Isso custou $80, disse ela. Mas vale a pena. Você paga pela qualidade. Não dá para comer qualquer coisa, né, Emily? Assenti com a cabeça. Claro, você tem razão. Daniel tentou mudar de assunto. Falou sobre seu trabalho, sobre alguns projetos. Linda o interrompeu. Filho, sua mãe mora sozinha? Daniel assentiu com a cabeça. Sim, ela tem um apartamento pequeno. Linda olhou para mim com falsa pena. Deve ser difícil, não é? Morar sozinha na sua idade sem muito apoio, e seu salário dá para tudo. Senti a armadilha se fechando. Por pouco, respondi. Mas me viro. Economizo onde posso. Não preciso de muito. Linda suspirou dramaticamente. Oh, Emily, você é tão corajosa. De verdade, admiro mulheres que lutam sozinhas. Embora, é claro, a gente sempre queira dar mais aos nossos filhos. Sabe, dar a eles uma vida melhor. Mas, bem, cada um dá o que pode. Ali estava, o golpe. Suave, mas mortal. Ela estava me dizendo que eu não tinha sido suficiente para o meu filho, que eu não lhe tinha dado o que ele merecia, que eu era uma mãe ruim, insuficiente. Sarah encarava o prato. Daniel cerrava os punhos debaixo da mesa, e eu apenas sorri. Sim, você tem razão. Cada um dá o que pode. Linda continuou, sempre nos certificamos de que Sarah tivesse o melhor. Ela estudou nas melhores escolas. Viajou pelo mundo. Aprendeu 4 idiomas. Agora ela tem um excelente emprego. Ganha muito bem. E quando ela se casou com Daniel, bem, nós os ajudamos bastante. Demos dinheiro para a entrada da casa. Pagamos a lua de mel deles porque é assim que somos. Acreditamos em apoiar nossos filhos. Ela me olhou atentamente. E você, Emily, conseguiu ajudar Daniel com alguma coisa quando eles se casaram? A pergunta pairava no ar como uma faca afiada. Não muito, respondi. Dei a eles o que pude. Um pequeno presente. Linda sorriu. Que lindo! Cada pequena coisa conta, não é? A quantidade não importa. O que conta é a intenção. E ali mesmo, naquele instante, senti a raiva começar a despertar dentro de mim. A raiva não era explosiva. Era fria, controlada, como um rio sob o gelo. Respirei devagar. Mantive meu sorriso tímido. Deixei Linda continuar falando porque é isso que pessoas como ela fazem. Elas falam. Elas se vangloriam. Elas se exibem. E quanto mais falam, mais se revelam, mais se expõem, mais mostram o vazio que carregam por dentro. Linda pegou sua taça de vinho, vermelha, cara. Girou-a na mão como se fosse uma especialista. Este vinho é de uma região exclusiva da França. Custa $200 a garrafa, mas quando se entende de qualidade, não se economiza. Você bebe vinho, Emily? Só em ocasiões especiais, respondi. E geralmente do tipo mais barato. Não entendo muito dessas coisas. Linda sorriu com ar condescendente. Ah, não se preocupe. Nem todo mundo tem um paladar refinado. Isso vem com a experiência, com viagens, com a educação. Visitamos vinhedos na Europa, na América do Sul e na Califórnia. David e eu somos verdadeiros conhecedores.
David assentiu com a cabeça. É um hobby, algo que gostamos. Sarah também está aprendendo. Ela tem bom gosto. Herdou isso de nós. Ele olhou para Sarah com orgulho. Sarah esboçou um sorriso fraco. Obrigada, mãe. Linda se virou para mim. E você, Emily, tem algum hobby? Algo que goste de fazer no seu tempo livre? Dei de ombros. Eu assisto TV. Eu cozinho. Eu caminho no parque. Coisas simples. Linda e David trocaram outro olhar. Um olhar carregado de significado, de julgamento silencioso. Que lindo, disse Linda. A simplicidade também tem seu charme. Embora, é claro, sempre a gente aspire a mais, não é? Ver o mundo, experimentar coisas novas, crescer culturalmente. Mas eu entendo que nem todo mundo tem essas oportunidades. Assenti com a cabeça. Você tem razão. Nem todos nós temos essas oportunidades. O garçom chegou com a sobremesa. Pequenas porções de algo que parecia arte comestível. Linda pediu a mais cara, $30 por um pedaço de bolo do tamanho de um biscoito. Está delicioso, disse ela após a primeira mordida. Tem ouro comestível. Veja esses pequenos flocos dourados. É um detalhe que só os melhores restaurantes oferecem. Peguei minha sobremesa. Mais simples, mais barata. Comi em silêncio. Linda continuou. Sabe, Emily, acho importante conversarmos sobre algo em família. Agora que estamos todos aqui. Ela ergueu o olhar. Sua expressão mudou. Tornou-se séria, maternal, fingida. Daniel é nosso genro e nós o amamos muito. Sarah o ama e respeitamos essa decisão, mas, como pais, sempre queremos o melhor para nossa filha. Daniel ficou tenso. Mãe, acho que não é a hora. Linda levantou a mão. Deixe-me terminar. Filho, isto é importante. Ela olhou para mim. Emily, eu entendo que você fez o melhor que pôde com o Daniel. Sei que criá-lo sozinha não foi fácil, e eu a respeito por isso. De verdade. Mas agora o Daniel está em uma fase diferente da vida. Ele é casado. Ele tem responsabilidades. E ele e a Sarah merecem ter estabilidade? Estabilidade? Perguntei em voz baixa. Sim, respondeu Linda. Estabilidade financeira, emocional. Ajudamos muito. E continuaremos a ajudar, mas também achamos importante que Daniel não tenha nenhum fardo desnecessário. O que ela queria dizer era claro. Ela estava me chamando de fardo. Eu, a mãe do seu genro, a mãe do marido da sua filha. Sarah encarou o prato como se quisesse desaparecer. Daniel cerrou os dentes. Fardos, repeti. Linda suspirou. Não quero parecer rude, Emily, mas na sua idade, morando sozinha com um salário limitado, é natural que Daniel se preocupe com você, que sinta que precisa cuidar de você. E tudo bem. Ele é um bom filho, mas não queremos que essa preocupação afete o casamento dele. Você me entende? Perfeitamente, respondi. Linda sorriu. Ótimo. Fico feliz que você entenda. Foi por isso que queríamos conversar com você. David e eu pensamos em algo. Ela fez uma pausa dramática. Poderíamos ajudá-la financeiramente, dar-lhe uma pequena mesada, algo que lhe permitisse viver com mais tranquilidade, sem que Daniel precisasse se preocupar tanto. Obviamente, seria algo modesto. Não podemos fazer milagres, mas seria um apoio. Permaneci em silêncio, observando-a, esperando. Ela continuou, e em troca, pedimos apenas que respeitem o espaço de Daniel e Sarah, que não os procurem tanto, que não os pressionem, que lhes deem a liberdade de construir a vida juntos sem interferências. O que você acha? Lá estava, a oferta, o suborno disfarçado de caridade. Eles queriam me comprar. Queriam me pagar para que eu desaparecesse da vida do meu filho, para que eu não fosse um estorvo, para que eu não envergonhasse a preciosa filha deles com a minha pobreza. Daniel explodiu. Mãe, já chega. Você não precisa fazer isso. Linda o interrompeu. Daniel, se acalme.
Estamos conversando como adultos. Sua mãe entende. Certo, Emily? Peguei meu guardanapo. Limpei meus lábios calmamente. Tomei um gole de água. Deixei o silêncio se instalar. Todos me olhavam. Linda com expectativa. David com arrogância. Sarah com vergonha, Daniel com desespero. E então eu falei. Minha voz saiu diferente. Não era mais tímida. Não era mais fraca. Era firme, clara, fria. Essa é uma oferta interessante, linda. De verdade. Muito generosa da sua parte. Linda sorriu vitoriosa. Fico feliz que você veja as coisas dessa maneira. Assenti com a cabeça. Mas tenho algumas perguntas para ter certeza de que entendi corretamente. Linda piscou. Claro, pergunte o que quiser. Inclinei-me ligeiramente para a frente. O que você consideraria uma mesada modesta? $500, $1.000. Linda hesitou. Bem, estávamos pensando em cerca de 500. Talvez 700. Depende. Assenti com a cabeça. Entendo. $700 por mês para eu desaparecer da vida do meu filho. Linda franziu a testa. Eu não diria isso dessa forma. Mas sim, respondi. Foi exatamente assim que você disse. Ela se remexeu na cadeira. Emily, não quero que você entenda errado. Nós só queremos ajudar. Claro, eu disse. Ajuda. Como você ajudou com a entrada da casa? Quanto foi? $30.000. Linda assentiu com orgulho. Na verdade, 40 mil. Ah, 40 mil. Que generoso. E a lua de mel? 15 mil? Linda disse que foi uma viagem de 3 semanas pela Europa. Incrível, respondi. Então, você investiu cerca de $55.000 em Daniel e Sarah. Linda sorriu. Bem, quando se ama os filhos, não se economiza. Assenti lentamente. Você tem razão. Quando se ama os filhos, não se economiza. Mas me diga uma coisa, linda. Todo esse investimento, todo esse dinheiro, te trouxe alguma coisa? Linda piscou, confusa. O quê? Isso te garantiu respeito? Continuei. Isso te garantiu amor verdadeiro ou apenas obediência? O clima mudou. Linda parou de sorrir. Com licença. Meu tom ficou mais ríspido. Você passou a noite inteira falando de dinheiro. De quanto as coisas custam, quanto você gastou, quanto você tem. Mas você não me perguntou uma vez sequer como eu estou. Se estou feliz, se sinto alguma dor, se preciso de companhia. Você só calculou o quanto eu valho. E aparentemente eu valho $700 por mês. Linda empalideceu. Eu não fiz isso. Sim, interrompi. Você fez isso. Desde o momento em que cheguei, você vem medindo meu valor com base na sua carteira. E sabe o que eu descobri, linda? Descobri que as pessoas que só falam de dinheiro são as que menos entendem o seu verdadeiro valor. David interveio. Acho que você está interpretando mal as intenções da minha esposa. Ah, é mesmo? Olhei diretamente para ele. E quais são as intenções dela? Ter pena de mim? Me humilhar durante o jantar? Me oferecer uma esmola para que eu desapareça? David abriu a boca, mas não disse nada. Daniel estava pálido. Mãe, por favor. Olhei para ele. Não, Daniel, por favor. Não. Chega de ficar em silêncio. Coloquei o guardanapo sobre a mesa. Recostei-me na cadeira. Não havia mais timidez na minha postura, nem encolhimento. Olhei Linda diretamente nos olhos. Ela sustentou meu olhar. Por um segundo, depois desviou o olhar. Desconfortável. Algo havia mudado e ela sentiu. Todos sentiram. Linda, você disse algo muito interessante agora há pouco. Você disse que admira mulheres que lutam sozinhas. Que elas são corajosas.
Linda assentiu lentamente. Sim, eu fiz. Então deixe-me perguntar uma coisa. Você já lutou sozinha? Já trabalhou sem o apoio do seu marido? Já construiu algo com as suas próprias mãos, sem o dinheiro da sua família? Linda gaguejou. Eu tenho minhas próprias conquistas. Tipo o quê? Perguntei com genuína curiosidade. Me conta. Linda arrumou o cabelo. Eu administro nossos investimentos. Supervisiono as propriedades. Tomo decisões importantes em nossos negócios. Assenti com a cabeça. Empresas. Seu marido construiu imóveis que vocês compraram juntos, investimentos feitos com o dinheiro que ele gerou. Ou estou enganada? David interveio, irritado. Isso não é justo. Minha esposa trabalha tanto quanto eu. Claro, respondi calmamente. Não duvido que ela trabalhe. Mas há uma diferença entre administrar dinheiro que já existe e criá-lo do zero. Entre supervisionar um império herdado e construí-lo tijolo por tijolo. Não acha? Linda franziu os lábios. Não sei onde você quer chegar com isso, Emily. Deixe-me explicar, respondi. Há 40 anos, eu tinha 23 anos. Era secretária em uma pequena empresa. Ganhava o salário mínimo. Morava em um quarto alugado. Comia a comida mais barata que conseguia encontrar e estava sozinha, completamente sozinha. Daniel estava me encarando. Eu nunca tinha lhe contado isso com tantos detalhes. Continuei. Um dia, engravidei. O pai desapareceu. Minha família me abandonou. Tive que decidir se continuava ou desistia. Escolhi continuar. Trabalhei até o último dia da minha gravidez. Voltei a trabalhar 2 semanas depois do nascimento de Daniel. Uma vizinha cuidava dele durante o dia. Eu trabalhava 12 horas por dia. Fiz uma pausa. Bebi um pouco de água. Ninguém disse nada. Mas eu não fiquei só como secretária. Estudei à noite. Fiz cursos. Aprendi inglês na biblioteca pública. Aprendi contabilidade, finanças, gestão. Tornei-me especialista em coisas que ninguém me ensinou. Tudo sozinha. Tudo isso enquanto criava um filho sozinha. Tudo isso enquanto pagava aluguel, comida, remédios e roupas. Linda encarava o prato. Sua arrogância começava a ruir. E sabe o que aconteceu, Linda? Fui promovida. Aos poucos, de secretária a assistente, de assistente a coordenadora, de coordenadora a gerente, de gerente a diretora. Levei 20 anos. 20 anos de trabalho ininterrupto, de sacrifícios que você nem imagina. Mas eu consegui. E sabe quanto eu ganho agora? Perguntei. Linda balançou a cabeça negativamente. $40.000 por mês. O silêncio era absoluto, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no universo. Daniel deixou cair o garfo. Os olhos de Sarah se arregalaram. David franziu a testa, incrédulo. E Linda ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta. $40.000, repeti. Por quase 20 anos, todos os meses, isso dá quase $10 milhões de renda bruta ao longo da minha carreira, sem contar investimentos, bônus ou ações da empresa. Linda piscou várias vezes. Não, eu não entendo. Você? Você ganha $40.000 por mês. Isso mesmo, respondi calmamente. Sou o diretor regional de operações de uma multinacional. Supervisiono 5 países. Gerencio orçamentos de centenas de milhões de dólares. Tomo decisões que afetam mais de 10 mil funcionários. Assino contratos que você não conseguiria ler sem advogados. E faço isso todos os dias. Daniel estava pálido. Mãe, por que você nunca me contou? Olhei para ele com ternura. Porque você não precisava saber, filho. Porque eu queria que você crescesse valorizando o trabalho duro, não o dinheiro. Porque eu queria que você se tornasse uma pessoa independente, não um herdeiro. Porque o dinheiro corrompe, e eu não ia deixar que ele corrompesse você. Mas então, sussurrou Sarah, por que você mora nesse apartamento pequeno?
Por que você usa roupas simples? Por que você não tem um carro de luxo? Eu sorri. Porque não preciso impressionar ninguém. Porque a verdadeira riqueza não é para exibição. Porque aprendi que quanto mais você tem, menos precisa provar isso. Olhei para Linda. Foi por isso que me vesti assim hoje à noite. Foi por isso que fingi ser pobre. Foi por isso que me comportei como uma mulher falida e ingênua. Eu queria ver como você me trataria se pensasse que eu não tinha nada. Eu queria ver quem você realmente é. E, nossa, como eu vi, Linda. Vi perfeitamente. Linda estava vermelha de vergonha, de raiva, de humilhação. Isso é ridículo. Se você ganhasse tanto dinheiro assim, nós saberíamos. Daniel saberia. Por que ele acreditaria que você é pobre? Porque eu permiti, respondi. Porque nunca falei sobre meu trabalho. Porque vivo de forma simples. Porque o dinheiro que ganho, eu invisto. Eu o poupo. Eu o multiplico. Não o gasto com joias extravagantes ou ostentação em restaurantes caros. David pigarreou. Mesmo assim, isso não muda o fato de que você foi grosseiro, de que interpretou mal nossas intenções. Sério? Olhei para ele atentamente. Será que interpretei mal quando você disse que eu era um fardo para o Daniel? Será que interpretei mal quando você se ofereceu para me pagar $700 para eu desaparecer da vida dele? Será que interpretei mal cada comentário condescendente sobre minhas roupas, meu trabalho, minha vida? David não respondeu. Linda também não. Levantei-me. Todos olharam para mim. Deixe-me dizer algo que claramente ninguém nunca lhes disse. Dinheiro não compra classe. Não compra educação de verdade. Não compra empatia. Vocês têm dinheiro. Talvez muito, mas não têm um grama sequer do que realmente importa. Linda também se levantou, furiosa. E você? Você que mentiu, que nos enganou, que nos fez parecer tolos. Eu não fiz vocês parecerem tolos, respondi friamente. Vocês conseguiram isso sozinhos. Eu apenas lhes dei a oportunidade de mostrar quem realmente são, e vocês se saíram magnificamente. Sarah tinha lágrimas nos olhos. Sogra, eu não sabia. Eu sei, interrompi. Você não sabia. Mas seus pais sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que estavam me humilhando e gostaram disso até descobrirem que a pobre mulher que eles desprezavam tinha mais dinheiro do que eles. E agora não sabem o que fazer com essa informação. Linda estava tremendo. Você não tem esse direito. Tenho todo o direito, respondi. Porque sou a mãe do seu genro. Porque mereço respeito, não pelo meu dinheiro. Não pelo meu trabalho, mas por ser um ser humano. Algo que você esqueceu durante todo este jantar. Daniel se levantou. Mãe, por favor, vamos embora. Olhei para ele. Ainda não, filho. Ainda não terminei. Olhei para Linda uma última vez. Você se ofereceu para me ajudar com $700 por mês. Deixe-me fazer uma contraproposta. Eu lhe darei $1 milhão agora mesmo se você puder me provar que alguma vez na vida tratou bem alguém que não tinha dinheiro. Linda abriu a boca. Fechou-a. Não disse nada. Exatamente, respondi. Você não pode. Porque para você, as pessoas só valem o que tem no banco. E essa é a diferença entre você e eu. Eu construí riqueza. Você só gasta. Eu conquistei respeito. Você compra. Eu tenho dignidade. Você tem contas bancárias. Peguei minha velha bolsa de pano. Tirei um cartão de crédito. Preto platinado. Coloquei-o sobre a mesa na frente de Linda. Este é meu cartão corporativo. Limite limitado. Pague o jantar. Tudo. Com uma gorjeta generosa. Considere um presente de uma mãe falida e ingênua. Linda olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa, preta, brilhante, com meu nome gravado em letras prateadas. Emily Marques. Diretora regional. Sua mão tremeu levemente ao pegá-lo. Ela o virou. Olhou para ele.
Depois olhou para mim. Seus olhos não tinham mais aquele brilho de superioridade. Agora havia algo diferente. Algo que eu nunca pensei que veria nela. Medo. Não preciso do seu dinheiro, disse ela com a voz embargada. Eu sei, respondi. Mas eu também não precisava da sua pena. E, no entanto, você a ofereceu durante todo o jantar. Então, considere isso um gesto de cortesia ou de aprendizado, algo que você claramente não aprendeu apesar de todas as suas viagens à Europa. David bateu levemente na mesa. Chega. Isso saiu do controle. Vocês estão nos desrespeitando. Respeito, repeti. Que interessante você usar essa palavra agora. Onde estava o seu respeito quando sua esposa me perguntou se meu salário era suficiente para viver? Onde estava quando ela sugeriu que eu era um fardo para o meu filho? Onde estava quando ela se ofereceu para me subornar para que eu desaparecesse? David cerrou os dentes. Linda só queria ajudar. Não, corrigi. Linda queria controlar tudo. Queria garantir que a pobre mãe não arruinasse a imagem perfeita da filha. Queria eliminar o elo fraco da corrente. O problema é que você escolheu o elo errado. Olhei para Sarah. Ela estava de cabeça baixa. Suas mãos estavam no colo, tremendo. Sarah, eu disse suavemente. Ela ergueu o olhar. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Me desculpe, sussurrou. Me desculpe mesmo. Eu não sabia que eles... Não termine essa frase, interrompi-a, porque você sabia. Talvez não soubesse do meu dinheiro, mas sabia como seus pais são. Você os conhece. Sabe como eles tratam as pessoas que consideram inferiores. E você não fez nada para impedi-los. Sarah soluçou. Eu queria dizer alguma coisa. Mas eles são meus pais. Eu sei, respondi. E Daniel é meu filho. Mesmo assim, deixe que ele tome suas próprias decisões. Deixe que ele escolha sua vida, sua esposa, seu caminho, porque é assim que se ama, com liberdade, não com controle, não com dinheiro, não com manipulação. Daniel se aproximou de mim. Mãe, me perdoe. Por favor, me perdoe por nunca ter perguntado, por presumir, por pensar que você estava. Sua voz falhou. Eu o abracei. Você não precisa se desculpar, filho. Fiz o que fiz por um motivo. Eu queria que você fosse independente, que valorizasse as coisas certas e não dependesse financeiramente de mim para construir sua própria vida. Mas você me fez sentir como se eu tivesse que te proteger, disse Daniel. Que eu tinha que me preocupar com você, que você era frágil. Eu sei, respondi. E você não estava errado em pensar assim. Porque é assim que se aprende a se importar, a se preocupar com os outros, a ser empático. Essas são lições que o dinheiro não pode comprar. Daniel me abraçou forte. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Linda continuava de pé, rígida, observando a cena com uma mistura de confusão e raiva contida. Isso não muda nada, disse ela finalmente. Você mentiu. Você nos enganou. Você veio aqui com segundas intenções. Você agiu de má fé. É verdade. Assenti com a cabeça. Eu representei. Fingi ser algo que não sou. Exatamente o que você faz todos os dias. O que isso quer dizer? Perguntou David. Significa que você se esconde atrás do seu dinheiro, das suas joias, das suas viagens, de tudo que você pode comprar. Mas por dentro você está vazio. Você não tem conversas profundas. Você não tem interesses reais. Você não tem nada a oferecer além de uma conta bancária. Linda deu uma risada seca e amarga vinda de alguém que mentiu a noite toda. Isso é hipocrisia. Talvez, respondi. Mas minha mentira expôs a verdade, a sua verdade, e agora você não pode se esconder. Agora você sabe que eu vi você, que senti cada comentário, que guardei cada insulto disfarçado de conselho. E que eu nunca vou esquecer isso. O garçom aproximou-se timidamente. Com licença, gostaria de mais alguma coisa? David balançou a cabeça bruscamente. Só o cheque. O garçom assentiu com a cabeça e desapareceu.
Linda sentou-se novamente, derrotada. Sua postura já não era elegante. Era a postura de alguém que acabará de perder algo importante. E não era dinheiro. Era poder. Emily, disse ela com uma voz mais suave e menos agressiva. Não quero que isso arruine o relacionamento entre nossas famílias. Daniel e Sarah se amam. Eles têm uma vida juntos. Não podemos deixar isso. Eu a interrompi. Deixar isso o quê? Arruinar seus planos? Revelar o que você realmente pensa? É tarde demais para isso, linda. O estrago já está feito. Mas podemos consertar isso, insistiu ela. Podemos recomeçar. Podemos. Não. Interrompi-a firmemente. Não podemos. Porque agora eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. E essa verdade não pode ser apagada com desculpas vazias ou sorrisos falsos. Você me tratou como lixo e fez isso com prazer, com alegria, porque achou que podia. David pigarreou. Foi você quem veio aqui mentindo. Você provocou essa situação. Você tem razão. Assenti com a cabeça. Provoquei isso porque precisava saber. Precisava confirmar o que já suspeitava. Que vocês não são boas pessoas. Que o dinheiro de vocês não os torna melhores. Que vocês são exatamente o tipo de pessoa que despreza os outros por não terem o mesmo. Linda enxugou uma lágrima. Não somos pessoas más. Talvez não, respondi. Mas você definitivamente não é bom. E há uma enorme diferença entre essas duas coisas. O garçom voltou com a conta. Deixou-a no centro da mesa. Ninguém a tocou. Linda olhou para o meu cartão preto, que ainda segurava. Depois, olhou para mim. Não vou usar o seu cartão, disse ela. Nós pagaremos a nossa conta, como sempre fazemos. Perfeito, respondi. Então guarde esse cartão como lembrança, como um lembrete de que nem tudo é o que parece. Que a mulher que você desprezou a noite toda tem mais do que você jamais terá. E não estou falando apenas de dinheiro. Linda deixou o cartão sobre a mesa. Não o quero. E também não quero sua lição de moral. Empurrei o objeto de volta para ela. Fique com ele, porque algo me diz que você vai precisar. Um dia você vai conhecer alguém como eu, alguém que finge ser menos do que é. E você vai cometer o mesmo erro de novo, porque pessoas como você nunca aprendem. David abriu a carteira. Tirou vários cartões de crédito, todos dourados, todos brilhantes. Escolheu um e colocou-o em cima da conta. O garçom pegou e saiu. Ninguém falou durante aqueles minutos de espera. O silêncio era denso, desconfortável, pesado. Sarah chorava em silêncio. Daniel segurava minha mão. Linda encarava a parede. David checava o celular para evitar contato visual. O garçom voltou. Senhor, seu cartão foi recusado. David ergueu o olhar bruscamente. O quê? Foi recusado, repetiu o garçom. Você tem outra forma de pagamento? David ficou vermelho. Isso é impossível. Esse cartão tem um limite muito alto. Deve ser um erro do sistema. O garçom deu de ombros. Posso tentar novamente, se quiser. David entregou-lhe outro cartão. O garçom saiu. Linda olhou nervosamente para o marido. O que aconteceu? Não sei, respondeu David, irritado. Deve ser um erro do banco. Talvez tenham bloqueado a conta por segurança. Às vezes acontece quando se viaja. Assenti com um fingido entendimento. Claro que essas coisas acontecem. Que inconveniente. O garçom voltou. Sinto muito, senhor. Este também foi recusado. David se levantou. Isso é ridículo. Vou ligar para o banco agora mesmo. E saiu furioso do restaurante. Linda permaneceu sentada, envergonhada e humilhada. Isso nunca aconteceu conosco, murmurou. Nunca. Que momento inoportuno, comentei sem demonstrar qualquer emoção. Daniel olhou para o cheque. Mãe, eu posso.
Não, interrompi-o, você não vai pagar nada. Peguei minha carteira. Uma carteira de couro simples e antiga. Tirei outro cartão. Este não era preto. Era transparente, de metal, pesado. Um cartão que menos de 1% das pessoas no mundo possui. Coloquei-o sobre a mesa, na frente de Linda. Ela olhou para ele. Seus olhos se arregalaram. Ela reconheceu o que era. Isso? Isso é um cartão Centurion. Isso mesmo, respondi. American Express apenas por convite. Exigência de gastos anuais mínimos de $250 mil, uma taxa anual de $5 mil só para ter o cartão e benefícios inimagináveis. Linda não disse nada. O garçom pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo sagrado. Voltou em menos de 2 minutos. Obrigado, senhora Marques. Está tudo certo. Gostaria do recibo? Não é necessário, respondi. O garçom assentiu com a cabeça e saiu. Linda ainda encarava o espaço onde o cartão estivera. Levantei-me. Peguei minha velha bolsa, minha sacola de pano. Olhei para Linda uma última vez. O jantar estava delicioso. Obrigada pela recomendação. E obrigada por me mostrar exatamente quem você é. Você me poupou muito tempo, muita energia e muitas decepções futuras. Linda finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, não de tanto chorar, mas de uma raiva contida. Isso não acabou, disse ela com a voz trêmula. Você não pode simplesmente nos humilhar e ir embora como se nada tivesse acontecido. Sarah é nossa filha. Daniel é nosso genro. Continuaremos sendo uma família. Você vai ter que nos ver. Eu sorri. Você tem razão. Vou ter que te ver em aniversários, no Natal, em reuniões de família. Mas agora vou te ver de forma diferente. Não vou mais ficar me perguntando o que você pensa de mim. Eu já sei, e você vai saber que eu sei, e vai conviver com isso. Toda vez que você me vir, toda vez que fingir ser legal, você vai se lembrar desta noite. David voltou para a mesa. Ele tinha o celular na mão. Seu rosto estava pálido. Há um problema com as contas, disse ele. Um bloqueio temporário por segurança. Será resolvido amanhã. Ele olhou para a mesa. Você pagou? Sim, respondeu Linda sem olhar para ele. Ela pagou. David olhou para mim. Seu orgulho estava despedaçado. Foi. Obrigado, murmurou ele. Quase não se ouviu. Não precisa agradecer, respondi. É para isso que serve a família, não é? Para ajudar uns aos outros, especialmente quando alguém precisa de uma pequena mesada. Digamos $700, ou, neste caso, $1.800, que é o custo deste jantar. David fechou os olhos. Linda cerrou os punhos no colo. Daniel se aproximou. Mãe, vamos embora. Por favor, já chega. Olhei para ele. Você tem razão. É o suficiente. Virei-me para Sarah. Ela ainda chorava em silêncio. Sarah, eu disse suavemente. Ela ergueu a cabeça. Você não tem culpa de como seus pais são. Ninguém escolhe a própria família. Mas você escolhe como Eide, como trata os outros e como criará seus próprios filhos um dia. Sarah assentiu com a cabeça em meio às lágrimas. Desculpe, sussurrou ela novamente. Não peça desculpas de novo, eu disse a ela. Apenas aprenda. Aprenda que dinheiro não define as pessoas. Que humildade não é fraqueza. Que respeitar os outros não custa nada. E que, se um dia você tiver filhos, ensine-os a enxergar o coração das pessoas, não suas contas bancárias. Sarah soluçou ainda mais alto. Daniel a abraçou. Linda desviou o olhar. David checava o celular novamente, evitando o contato visual. Eu me dirigi para a saída. Dei alguns passos. Então parei. Me virei uma última vez. Ah, Linda, mais uma coisa. Ela olhou para mim. Lembra quando você disse que fala 4 idiomas? Linda franziu a testa.
O que isso tem a ver com alguma coisa? Só por curiosidade, respondi. Em qual dessas 4 línguas você aprendeu a ser gentil? Porque claramente não foi em nenhuma delas. Linda abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Exatamente, eu disse. Você pode falar 100 línguas diferentes e ainda assim não dizer nada que vale a pena ouvir. Saí do restaurante. Daniel caminhava ao meu lado. O ar fresco da noite tocou meu rosto. Respirei fundo. Senti como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não um peso físico, mas emocional. O peso de fingir, de tolerar, de ficar em silêncio. Daniel pegou no meu braço. Mãe, você está bem? Perfeitamente bem, respondi. Melhor do que nunca. E você? Daniel suspirou. Não sei. Estou processando tudo. Não consigo acreditar que você nunca me contou sobre seu trabalho, sobre seu dinheiro, sobre tudo que você conquistou. Parei. Olhei-o nos olhos. Isso te incomoda? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, claro que não. Estou orgulhoso. Incrivelmente orgulhoso. Mas também me sinto tolo. Cego. Você não é tola, eu disse. Você simplesmente viu o que eu queria que você visse. E eu fiz isso de propósito porque precisava que você crescesse sem depender de mim, sem sentir que tinha uma rede de segurança financeira à sua espera. Eu precisava que você lutasse, trabalhasse, valorizasse tudo o que conquistasse por si mesma. Daniel assentiu com a cabeça. Eu entendo, mas agora também entendo porque você nunca reclamou, porque nunca pediu ajuda, porque sempre pareceu tão calmo, porque você não precisava de nada. Eu sorri. Eu precisava de muitas coisas, filho. Só que nenhuma delas podia ser comprada com dinheiro. Eu precisava ver você crescer, ver você se tornar um bom homem. Ver você tomar as decisões certas. E você conseguiu, do seu jeito. Até mesmo casar com Sarah? Perguntou ele com voz fraca. Até mesmo casar com a Sarah? Respondi. Ela não é igual aos pais dela. Ela pode aprender. Ela pode mudar. Mas isso depende dela e de você, de como vocês vão construir o relacionamento, dos valores que vocês escolherem seguir. Daniel ficou em silêncio, processando a informação, pensando. Um táxi parou em frente a nós. Eu o havia chamado quando estávamos saindo. Abri a porta. Daniel me interrompeu. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez isso? Por que fingiu ser pobre? Por que não contou a verdade desde o início? Fechei a porta do táxi. Virei-me para ele porque precisava saber, filho. Precisava confirmar se minhas suspeitas eram verdadeiras, se a família de Sarah era realmente como eu imaginava e, infelizmente, eu estava certo. Daniel olhou para baixo. Desculpe. Você não precisa se desculpar por eles, eu disse. Mas você precisa decidir que tipo de marido quer ser. Que tipo de pai quer ser um dia. O que você quer dizer? Perguntou ele. Quer dizer, você acabou de ver 2 maneiras muito diferentes de lidar com dinheiro e poder. A maneira dos seus sogros e a minha. Eles usam para controlar, humilhar e se sentirem superiores. Eu uso para ter liberdade, ajudar sem me exibir e viver em paz. Você decide qual caminho seguir. Daniel assentiu lentamente. Entendo. Abri a porta do táxi novamente. Entrei. Abaixei o vidro. Daniel se aproximou. Mãe, uma última pergunta. Diga-me, você vai perdoar Linda e David algum dia? Pensei por um instante. Perdoar não significa esquecer, respondi. Nem significa deixar que aconteça novamente. Talvez eu os perdoe algum dia, quando vir uma mudança real. Quando eles enxergarem as pessoas como pessoas, e não como números, mas até lá, serei simplesmente educado, distante e extremamente cauteloso. E eu? Perguntou Daniel. Você me perdoa por não ter perguntado, por ter presumido, por ter permitido que essa cena acontecesse? Olhei para ele com ternura. Filho, não há nada para perdoar. Você fez o que achou certo.
Queria que suas famílias se conhecessem. Isso é lindo. O que aconteceu depois não foi culpa sua. Foi deles. E um pouco minha também, porque decidi entrar no jogo deles. Daniel deu um leve sorriso. Você venceu. Eu venci. Assenti com a cabeça. Mas não me sinto vitoriosa. Sinto-me cansada e triste porque confirmei algo que não queria confirmar. Que existem pessoas que nunca mudarão. Que existem famílias desfeitas mesmo que tenham dinheiro. Que existem vazios que nenhuma conta bancária pode preencher. O taxista pigarreou. Senhora, vamos? Sim, respondi. Só me dê um segundo. Olhei para Daniel mais uma vez. Vá até Sarah. Converse com ela. Ouça-a, apoie-a. Mas também seja honesto. Diga a ela como você se sentiu esta noite. Diga a ela o que você espera da família dela e dela mesma. Porque se você não estabelecer limites agora, isso vai acontecer de novo. Repetidamente. Sim, eu vou, prometeu Daniel. Eu te amo, mãe. E digo isso mais do que nunca, porque agora eu sei quem você realmente é e você é incrível. Eu sorri. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Sempre amarei. Não importa quanto dinheiro eu tenha ou não tenha, porque o amor não tem preço. E essa é uma lição que Linda e David nunca aprenderão. Daniel se afastou do táxi. Fiz um gesto para o motorista. Podemos ir? O táxi partiu. Olhei pela janela. Vi Daniel voltando para o restaurante. Os ombros caídos. Pensativo. Provavelmente voltando para encontrar Sarah, para encarar os sogros, para ter conversas difíceis. E eu me senti orgulhosa porque isso significava que ele estava amadurecendo, que estava aprendendo, que estava escolhendo ser melhor do que o exemplo que acabará de presenciar. O táxi percorreu as ruas iluminadas da cidade. Fechei os olhos. Pensei em tudo o que havia acontecido, cada palavra, cada olhar, cada momento de tensão. E me perguntei se eu tinha feito a coisa certa, se tinha sido muito dura, muito cruel, muito vingativa. Mas então me lembrei de cada insulto disfarçado, cada comentário condescendente, cada olhar de desprezo. E soube que não tinha sido nada disso, que não tinha sido nada demais, que simplesmente tinha sido honesta. Finalmente, o táxi percorreu as ruas desertas da noite. As luzes dos prédios passavam rapidamente pela janela. Abri minha velha bolsa de pano e peguei meu celular. Um celular simples, nada chamativo, nada que pudesse atrair atenção. Eu tinha 3 mensagens não lidas. Uma da minha assistente perguntando sobre uma reunião na segunda-feira, outra de um colega me parabenizando por um negócio fechado e uma de um número desconhecido. Abri a mensagem desconhecida. Era da Sarah. Sogra, por favor, me perdoe. Eu não sabia que meus pais seriam assim. Estou envergonhada. Preciso conversar com você, por favor. Analisei a mensagem por um longo tempo. Pensei em responder. Então decidi que não. Ainda não. Eu precisava de tempo. Ela também precisava. Palavras ditas às pressas pela culpa raramente significam algo real. A verdadeira mudança leva tempo. Reflexão. Ação consistente. Guardei o telefone. O taxista olhou para mim pelo retrovisor. Com licença, senhora. Está tudo bem? Levantei o olhar e encontrei o dele. Sim, está tudo bem. Por quê? É que você entrou muito quieto. E geralmente as pessoas que saem daquele restaurante estão felizes, falando sobre como o jantar estava delicioso. Você saiu como se tivesse saído de uma guerra. Eu sorri levemente. Algo assim? Era tão óbvio assim? Ele deu de ombros. Dirijo táxi há 20 anos. Já vi de tudo. Gente bêbada, gente brigando, casais se separando, famílias discutindo, e você vê aquela cara de alguém que acabou de dizer algo que estava guardando há anos. Você é perspicaz, eu lhe disse. É meu trabalho, respondeu ele. Além disso, ajuda a passar o tempo. Quer conversar sobre isso? Não precisa.
Mas às vezes ajuda a contar para um estranho, alguém que não vai te julgar, alguém que não te conhece. Considerei a proposta dele. Era tentadora, mas balancei a cabeça negativamente. Obrigada. Mas acho que já falei o suficiente por hoje. Ele assentiu. Entendo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Seja lá o que tenha acontecido lá dentro, você fez a coisa certa. Eu sei porque você está calma. Você não está chorando. Você não está gritando. Você está processando as coisas. E isso significa que você falou a sua verdade. E a verdade sempre traz paz, mesmo que doa. Suas palavras me surpreenderam. Ele era um homem mais velho, talvez na casa dos 60, com cabelos grisalhos e mãos calejadas. Um homem simples, como eu fingia ser. Você acredita na verdade? Perguntei a ele. Eu acredito na honestidade, respondeu ele. Não necessariamente na verdade absoluta, porque a verdade muda dependendo de quem a conta. Mas a honestidade não. Honestidade é dizer as coisas como você as sente, sem máscaras, sem mentiras. Mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que lhe custe algo. Assenti com a cabeça. Você tem razão. Minha esposa sempre me disse que eu era muito direto, continuou ele. Que eu falava sem filtro, que magoava as pessoas sem querer. E talvez ela estivesse certa. Mas ela também me disse que nunca duvidou de mim porque sabia que o que saía da minha boca era real, não calculado, não manipulado. Simplesmente real. Eu sorri. Ela parece ser uma boa mulher. Sim, ela era, respondeu ele. Ela faleceu há 5 anos. Sinto muito, eu disse sinceramente. Ele balançou a cabeça. Não se desculpe. Passamos 40 anos juntos, 40 anos de honestidade, de brigas, de reconciliações, de risos, de lágrimas. E nenhum dia sequer fui dormir me perguntando o que ela realmente estava pensando, porque ela sempre dizia. E eu também. Isso é uma dádiva. Você tem razão, murmurei. É um domingo. O táxi parou num semáforo vermelho. Posso lhe perguntar algo pessoal? Disse o taxista. Vá em frente. Você é rico? A pergunta me pegou de surpresa, não pela pergunta em si, mas pela maneira direta como ele a fez. Por que você pergunta? Porque eu te busquei em um restaurante de $1.000 por pessoa, mas você está vestida como alguém que compra em lojas de desconto. Você tem uma bolsa velha, sapatos gastos, mas fala como uma executiva. Você se porta como alguém que tem poder. E você pagou meu táxi com notas novas e impecáveis que tirou de uma carteira que parece ter 20 anos. Observador, comentei. Faz parte do trabalho, repetiu ele. Você também faz? Depende de como você define riqueza, respondi. Se estivermos falando de dinheiro, sim, tenho o suficiente, mais do que o suficiente. Se estivermos falando de felicidade, então sim também, tenho paz, saúde, um filho que amo, um trabalho pelo qual sou apaixonado. Isso me torna rico de muitas maneiras. Ele assentiu, satisfeito. Eu sabia que havia algo ali. Pessoas verdadeiramente ricas não precisam exibir sua riqueza. O sinal abriu. O táxi avançou. Então, o que aconteceu naquele restaurante? Perguntou ele. Se não for muito indiscreto. Fingi ser pobre, respondi. Para ver como me tratariam. Ele deu uma risada. Sério, isso é genial. E como eles te trataram? Como lixo, eu disse sem demonstrar nenhuma emoção. Eles me humilharam. Me ofereceram caridade. Me trataram como se eu fosse invisível, menos que humana. Ele parou de rir. Desculpe. Isso deve ter doído. Um pouco, admiti, mas também confirmou algo para mim. Que eu estava certo sobre aquelas pessoas. Que elas não mereciam meu tempo. Que não mereciam meu respeito. E agora elas sabem disso. Agora elas sabem quem eu sou. E terão que conviver com essa vergonha. O taxista assobiou baixinho. Aposto que foi épico. Foi sim. Eu sorri. Com certeza foi. Chegamos ao meu prédio.
Um prédio antigo. Classe média. Nada luxuoso. Nada impressionante, mas uma casa confortável e segura. O taxista estacionou. Olhou para o prédio. Você mora aqui. Eu moro aqui, confirmei. Ele balançou a cabeça em espanto. Você é realmente especial. A maioria das pessoas com dinheiro se muda para áreas caras, para prédios com porteiros, segurança particular, academia e piscina. Você vive como uma pessoa normal. Sou uma pessoa normal, respondi. Só tenho mais dinheiro do que a maioria. Mas isso não me torna diferente. Não me torna melhor. Dinheiro é apenas uma ferramenta, não uma identidade. Ele sorriu. Quem me dera que mais pessoas pensassem assim. O mundo seria um lugar melhor. Peguei minha carteira. Quanto custa? $30, respondeu ele. Dei-lhe uma nota de $100. Fique com o troco. Senhora, isso é demais. Não é, eu disse. Você me ouviu. Você me deu perspectiva. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas por aí. Isso vale mais do que $70. Ele pegou a conta com cuidado. Obrigado. De verdade. Obrigada, respondi. E não se esqueça dessa honestidade. Ela é rara. É valiosa. Não a perca. Não vou, prometeu ele. Saí do táxi. Fechei a porta. Ele abaixou o vidro. Senhora, só mais uma coisa. Sim. Seja o que for que tenha acontecido esta noite, não se arrependa. Não tenha pena. Porque pessoas como você, pessoas que falam a verdade, mesmo quando dói, são as que mudam o mundo. Pouco a pouco, uma conversa de cada vez. Eu sorri. Obrigada. Vou me lembrar disso. O táxi foi embora. Fiquei parada em frente ao meu prédio, olhando para a janela do quinto andar. A luz estava apagada, tudo escuro, silencioso, à minha espera. Entrei no prédio. Subi as escadas. Nunca usava o elevador. Preferia caminhar, manter-me ativa. Cheguei à porta. Peguei as chaves, as mesmas que tinha há 15 anos. Abri a porta. O apartamento estava frio, vazio. Acendi a luz. Tudo estava em seu devido lugar. A sala de estar simples, a pequena cozinha. A sala de jantar com cadeiras diferentes, as paredes sem quadros caros. E eu me senti em paz porque aquele lugar era meu. Verdadeiramente meu. Não comprado para impressionar, não decorado para ostentar. Simplesmente um espaço onde eu podia ser eu mesma, sem máscaras, sem pretensões. Tirei meus sapatos velhos. Tirei o vestido cinza amassado. Vesti roupas confortáveis, um pijama velho, macio, familiar. Preparei um chá. Sentei-me no sofá. Liguei a TV, o noticiário, nada interessante. Desliguei. Sentei-me em silêncio, pensando, processando, sentindo. E pela primeira vez em muitos anos, senti-me completamente livre. Livre de fingir, livre de ficar em silêncio, livre de tolerar, livre de ser menos do que eu era. Porque naquela noite, eu não apenas expus Linda e David. Eu também me libertei de expectativas, de julgamentos, da necessidade de esconder quem eu era. E isso não tinha preço, mais do que qualquer saldo na minha conta bancária. Meu celular vibrou. Outra mensagem, dessa vez do Daniel. Mãe, você chegou bem em casa? Eu sorri. Respondi rapidamente, sim, filho. Cheguei em casa perfeitamente bem. Estou em casa descansando. Sua resposta foi imediata. Eu te amo. Obrigado por tudo. Por ser quem você é, por me ensinar, por nunca desistir. Fechei os olhos. Senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha. Não de tristeza, mas de alívio, de amor ou de gratidão. Respondi, eu também te amo, sempre. Deixei o telefone de lado. Tomei meu chá. Olhei ao redor do meu apartamento simples, meu santuário, minha verdade. E sorri.
Porque, no fim das contas, não importava quanto dinheiro eu tinha. Não importava o quão alto eu tivesse chegado na minha carreira. A única coisa que importava era isso. Este momento, esta paz, esta honestidade comigo mesma. Acordei cedo no domingo, como sempre. 40 anos de trabalho me acostumaram a levantar com o sol. Mesmo sendo meu dia de folga, meu corpo já não sabia mais dormir até mais tarde. Preparei um café forte, sem açúcar. Sentei-me perto da janela com a xícara quente nas mãos. Observei a cidade despertar, os vendedores abrindo suas barracas, as pessoas caminhando. A vida seguia seu curso, indiferente aos dramas pessoais. Meu telefone começou a tocar. Era um número familiar. Daniel, atendi. Bom dia, filho. Sua voz parecia cansada. Mãe, preciso falar com você. Aconteceu alguma coisa? Muito, respondeu ele. Sara e eu conversamos por horas ontem à noite. Os pais dela também estavam lá? Foi intenso. Dei um gole de café. Conte-me. Daniel respirou fundo. Depois que você saiu, voltei ao restaurante. Linda e David ainda estavam lá, esperando que seus cartões funcionassem. Foi humilhante para eles. Sara estava arrasada, chorando, e eu estava furioso, mais furioso do que estive em anos. Esperei em silêncio. Ele continuou, contei tudo a eles. Tudo o que senti durante aquele jantar. Disse que tinha vergonha deles, que trataram minha mãe como lixo, que o comportamento deles era inaceitável, que eu não ia mais tolerar aquilo. E o que eles disseram? Perguntei. A princípio, Linda tentou se defender. Ela disse que eles só queriam proteger Sara. Que queriam garantir que eu tivesse uma família estável. Que não tinham más intenções. David disse que eu estava exagerando. Que tinha sido um jantar normal. Que minha reação foi desproporcional. Apertei a xícara com força nas mãos. Típico. Mas aí a Sara se pronunciou, continuou Daniel. Ela disse aos pais que eles estavam errados, que tinham sido cruéis, que ela tinha visto cada comentário, cada olhar, cada insulto disfarçado, e que tinha vergonha de ser filha deles. Nesse momento, a voz dele embargou. Mãe, eu nunca tinha visto a Sara enfrentar os pais dela desse jeito. Eu sorri levemente. Que bom. Significa que ela está acordando. Linda ficou histérica, disse Daniel. Ela começou a gritar que Sara era ingrata, que eles tinham sacrificado tudo por ela, que tinham lhe dado a melhor vida, que ela não tinha o direito de julgá-los. David a apoiou. Ele disse que estávamos sendo manipulados por você, que você tinha planejado tudo para fazê-los parecer mal. Dei uma risada seca. Claro, a culpa é minha. Foi isso que os deixou ainda mais furiosos, disse Daniel. Eu disse a eles que estavam certos. Que você planejou tudo, mas que eles caíram na armadilha porque é assim que eles realmente são. Porque eles tratam muito mal as pessoas que consideram inferiores. Que você apenas lhes deu a oportunidade de se mostrarem e eles a aproveitaram perfeitamente. Muito bem dito, murmurei. Obrigado. Aprendi com você. Houve um silêncio. Então Daniel continuou, mãe, preciso que você saiba de uma coisa. Tomei uma decisão ontem à noite. Eu e a Sara vamos estabelecer limites com os pais dela. Não vamos cortar relações com eles, mas vamos definir regras claras. Nada de comentários sobre dinheiro, nada de comparações, nada de tentativas de controlar nossas vidas. E se eles não respeitarem isso, terão que arcar com as consequências. E eles aceitaram? Perguntei. Não, respondeu ele. Eles saíram furiosos. Disseram que éramos ingratos. Que um dia nos arrependeríamos. Que quando precisássemos de ajuda, eles não estariam lá. David disse que ia reconsiderar o testamento. Linda disse que Sara tinha escolhido a família errada. Balancei a cabeça negativamente. Chantagem emocional. O último recurso de quem não tem argumentos. Exatamente, disse Daniel. Mas não funcionou. Sara manteve sua posição. Eu também. Eles saíram do restaurante sem se despedir, sem olhar para trás.
E, sinceramente, mãe, eu me senti aliviado, como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. É porque era mesmo, eu lhe disse. Você se livrou do peso de viver sob as expectativas deles, sob o controle deles. Agora você pode construir sua vida do jeito que quiser, não como eles ditam. Obrigado, mãe, disse Daniel com a voz embargada. Obrigado por fazer o que você fez ontem à noite. Eu sei que foi difícil. Eu sei que foi desconfortável. Mas nós precisávamos ver isso. Eu precisava ver quem eles realmente eram. E Sara precisava ver que havia outra maneira de viver. Uma maneira mais honesta, mais autêntica. De nada, filho. Eu apenas fiz o que achei certo. Há mais uma coisa, disse Daniel. Sara quer vir vê-lo. Ela quer se desculpar pessoalmente. Ela quer conversar com você. Não como uma nora tentando causar uma boa impressão, mas como uma mulher tentando aprender. O que você acha? Pensei por um instante. Diga a ela que pode vir. Mas não hoje. Dê a ela alguns dias. Deixe-a processar. Deixe-a pensar com cuidado sobre o que quer dizer. Pedidos de desculpas apressados são vazios. Os que levam tempo são verdadeiros. Eu vou contar para ela, prometeu Daniel. Mãe, mais uma pergunta. Como você está depois de tudo? Como você se sente? Olhei pela janela. O sol já estava alto. O dia tinha oficialmente começado. Estou bem, respondi. Melhor do que bem. Estou em paz. Porque finalmente disse tudo o que precisava dizer. E não me arrependo de nada. Fico feliz em ouvir isso, disse Daniel. Eu te amo. Eu também te amo. Descanse um pouco. Até breve. Desliguei o telefone. Terminei meu café. Levantei-me. Decidi fazer algo que não fazia há muito tempo, dar uma caminhada sem destino, sem pressa, apenas caminhar e pensar. Vesti roupas confortáveis, jeans velhos, uma blusa simples e tênis surrados. Peguei minhas chaves. Saí. As ruas estavam cheias de vida. Famílias passeando, crianças correndo, casais de mãos dadas, vendedores ambulantes oferecendo comida. O cheiro de pão fresco impregnava o ar. Atravessei o parque próximo. Sentei-me num banco. Observei as pessoas passando e percebi algo. Provavelmente, a maioria dessas pessoas não tinha muito dinheiro. Viviam de salário em salário. Trabalhavam duro. Lutavam todos os dias. Mas sorriam. Abraçavam-se. Aproveitavam o momento. E então pensei em Linda e David, com todo o dinheiro, as propriedades, as viagens, as joias deles. Será que eram realmente felizes? Ou estavam apenas ocupados tentando provar algo? Tentando preencher um vazio com bens materiais, tentando comprar para si mesmos valor, respeito, amor, coisas que nunca estiveram à venda e que jamais poderão ser compradas. Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado. Bom dia, disse ela com um sorriso. Bom dia, respondi. Que dia lindo, não é? Comentou ela. Muito bonito, concordei. Ela tirou um pouco de pão da bolsa. Começou a alimentar os pombos. Venho aqui todos os domingos, disse ela. É o meu momento de paz antes que a semana fique agitada de novo. Eu entendo, eu disse. Eu também precisava de um momento de paz. Semana difícil? Perguntou ela. Algo assim, respondi. Mas como uma noite difícil. Ela sentiu com sabedoria. Às vezes, uma única noite pode mudar tudo. Você tem razão, murmurei. Ela olhou para mim. Posso te dar um conselho não solicitado? Pode ir em frente. Eu sorri. Ela apontou para os pombos. Olhem para esses pássaros. Alguns são grandes, outros são pequenos. Alguns têm penas bonitas, outros têm penas eriçadas, mas todos comem do mesmo pão. Todos compartilham o mesmo espaço. Nenhum deles acha que é melhor que o outro. Essa é uma bela metáfora, eu disse. Não é uma metáfora, respondeu ela.
É a verdade. Nós, humanos, somos os únicos animais que inventamos hierarquias falsas e medimos o valor com base em coisas externas. Os pombos não fazem isso. Eles simplesmente vivem. Eles simplesmente são. Deveríamos aprender com eles. Eu sorri amplamente. Você tem toda a razão. Você deveria dar aulas para algumas pessoas que eu conheço. Ela riu. Oh, minha querida. Na minha idade, já não dou aulas. Apenas observo e compartilho o que vejo. Mas a maioria das pessoas não escuta. Estão ocupadas demais correndo, comprando, competindo, esquecendo que no fim todos acabamos no mesmo lugar. Com ou sem dinheiro, com ou sem joias, com ou sem bens, todos acabamos como pó. Que filosófico! Que realista, corrigiu ela. Vivi 82 anos. Vi de tudo. E posso lhe dizer uma coisa. As pessoas mais infelizes que conheci foram as que tinham mais. Porque nunca era o suficiente. Elas sempre queriam mais. Estavam sempre competindo, sempre comparando. E morreram sem nunca terem realmente vivido, sem nunca terem realmente amado, sem nunca terem realmente sido. Suas palavras ressoaram profundamente em mim, como se ela tivesse tocado em algo que eu já sabia, mas não havia expressado em palavras. Obrigada, eu lhe disse, por compartilhar isso. Ela deu um tapinha na minha mão. De nada, minha querida. E lembre-se, não importa o quanto você tenha ou não tenha. O que importa é como você trata os outros, porque isso permanece. Isso transcende. Essa é a única herança que vale a pena deixar. Ela se levantou devagar. Guardou a bolsa vazia. Acenou em despedida. Tenha um ótimo domingo. Você também, respondi. Eu a observei se afastar. Uma mulher pequena, curvada pelo peso dos anos, com roupas velhas e sapatos gastos, mas com mais sabedoria do que todas as Lindas e Davids do mundo juntos. E eu me senti grata, grata por aquele encontro, por aquela lembrança, por aquela verdade simples e poderosa. Fiquei sentada no banco por mais um tempo, pensando, sentindo, processando tudo o que havia acontecido. E cheguei a uma conclusão. Não me arrependo de nada. Nem de uma única palavra, nem de uma única ação. Porque tudo o que fiz na noite passada foi necessário. Foi libertador. Foi honesto. E a honestidade, mesmo quando dói, é sempre o caminho certo. Passaram-se 3 dias até que Sara batesse à minha porta. 3 dias de silêncio, de reflexão e de assimilação. Quando ouvi a campainha naquela quarta-feira à tarde, eu sabia quem era. Abri a porta. Lá estava ela, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, vestindo jeans e uma blusa básica, sem joias, sem salto alto. Ela parecia vulnerável. Bem diferente da mulher que eu tinha visto no restaurante. Sogra, disse ela em voz baixa. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Entre. Ela entrou devagar, olhando em volta, observando meu apartamento com olhos novos. A sala de estar simples, os móveis antigos, as paredes sem decorações caras. Ela se sentou no sofá quando eu fiz um gesto. Sentei-me à sua frente, esperando, sem insistir, deixando-a encontrar as palavras. Não sei por onde começar, disse ela finalmente. Comece por onde você se sentir à vontade, respondi. Ela respirou fundo. Vim pedir desculpas, mas não apenas com palavras. Vim explicar por que meus pais são como são e por que fiquei em silêncio por tanto tempo. Eu ouvi em silêncio. Sara continuou com a voz trêmula. Meus pais cresceram pobres em uma pequena aldeia na Ásia, sem eletricidade, sem água encanada. Trabalhando na lavoura desde crianças, viram seus próprios pais morrerem jovens por falta de remédios, por falta de dinheiro. Passaram fome. Sofreram. E prometeram a si mesmos que nunca mais seriam pobres, que fariam o que fosse preciso para sair daquela situação. Assenti com a cabeça. Entendo. Isso explica muita coisa. Eles trabalharam como animais, continuou Sara. Economizaram cada centavo. Migraram em busca de oportunidades. David construiu seu negócio do zero. Literalmente do zero.
E quando começaram a ganhar dinheiro, nunca se esqueceram de como era não ter nada. É por isso que falam tanto sobre isso. É por isso que medem tudo por esse padrão, porque para eles, dinheiro significa sobrevivência. Segurança, nunca mais voltar àquele lugar sombrio. É compreensível, eu disse. O trauma faz coisas estranhas com as pessoas. Sarah assentiu com a cabeça. Mas isso não justifica a forma como te trataram. Eu sei. E quero que saibas que vi tudo. Cada comentário, cada olhar, cada insulto. E permaneci em silêncio porque passei a vida inteira fazendo isso. Ficando calada, aceitando, deixando que controlassem tudo porque me ensinaram que contradizê-los era traição. Era ingratidão. E agora, perguntei. Agora entendo que estava errada, respondeu ela. Que amor não é controle. Que família não é obediência cega. Que posso amá-los e ainda assim discordar deles. Daniel me ajudou a ver isso. Você me ajudou a ver isso. Naquela noite no restaurante, quando você se revelou, quando contou tudo a eles. Foi como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Sarah enxugou as lágrimas. Eu sempre soube que algo estava errado. Sempre senti que a forma como as pessoas eram avaliadas era incorreta, mas me convenci de que o problema era eu, que eu era sensível demais, que não entendia o mundo. Mas você me mostrou que não era. Que existe outra maneira de viver. Uma maneira onde o dinheiro não define o seu valor. Onde a humildade é força. Onde a autenticidade é riqueza. Dei um gole de água. Sarah, eu não vim naquela noite para te mudar. Vim para me proteger, para saber com quem eu estava lidando. Eu sei, ela respondeu. E agradeço por isso, porque sua honestidade brutal me salvou. Me salvou de me tornar minha mãe, de perpetuar esse ciclo, de ensinar aos meus futuros filhos que as pessoas valem o que têm. Eu não quero isso. Eu não quero ser assim. E seus pais? Perguntei, como eles estão depois de tudo isso? Sarah suspirou. Furiosa, magoada, humilhada. Linda não fala comigo há 3 dias. David me mandou uma mensagem dizendo que eu havia decepcionado, que eu havia escolhido estranhos em vez da minha própria família, que eu me arrependeria disso algum dia. Ela fez uma pausa. E sabe o que é estranho? Eu não me sinto mal. Eu me sinto livre. Que bom, eu disse. Significa que você tomou a decisão certa. Sarah assentiu com a cabeça. Daniel e eu estabelecemos limites. Dissemos a eles que podem fazer parte das nossas vidas, mas apenas se nos respeitarem. Se respeitarem as nossas decisões. Se pararem de tentar nos controlar com dinheiro ou chantagem emocional. E se não conseguirem fazer isso, terão que aceitar um relacionamento distante. Como eles reagiram? Perguntei. Muito mal, respondeu Sarah. Linda disse que éramos ingratas. Que eles tinham sacrificado tudo por mim. David ameaçou me deserdar, cortar toda a ajuda financeira, como se isso fosse a única coisa que nos importasse, como se o nosso amor por eles dependesse do dinheiro deles. E foi aí que eu percebi que eles realmente acreditam nisso. Eles realmente acham que o valor deles está na carteira. É triste, comentei. Muito triste, concordou Sarah. Porque eles têm tanto e não desfrutam de nada. Eles apenas acumulam, competem, exibem-se, mas nunca param para se perguntar se são felizes, se têm paz, se têm conexões verdadeiras com as pessoas. Eles apenas contam suas propriedades e se sentem vitoriosos. Enquanto por dentro estão vazios. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois olhou diretamente para mim. Sogra, quero lhe perguntar uma coisa. Prossiga. Quero aprender com você. Quero que me ensine a viver com dignidade. A ser rica sem precisar ostentar. A ter paz em meio ao caos. A ser forte sem ser cruel. Porque naquela noite, vi em você algo que nunca vi em meus pais. Vi classe. Vi poder de verdade. Vi uma mulher que não precisava gritar para ser ouvida. Eu sorri eternamente. Sarah, eu não posso te ensinar isso. Isso se aprende vivendo, cometendo erros, caindo, levantando.
A única coisa que posso fazer é compartilhar minha experiência e te dizer que o caminho não é fácil, que você enfrentará críticas, julgamentos, pessoas que não entenderão porque você vive de forma diferente. Mas se você permanecer fiel a si mesma, se viver de acordo com seus valores, encontrará paz. E essa paz vale mais do que qualquer número. Quero tentar, disse Sarah. Quero ser melhor, não só pelo Daniel. Por mim, porque mereço viver sem essa pressão constante, sem essa necessidade de impressionar, sem esse medo de não ser suficiente. Então faça, eu disse a ela. Mas não faça tudo de uma vez. Faça aos poucos. Comece questionando seus hábitos, suas compras, suas motivações. Pergunte a si mesma antes de cada decisão: isso é para mim ou para os outros? Isso me traz paz ou apenas aparência? Sarah assentiu com a cabeça, anotando mentalmente. E meus pais, você acha que eles algum dia vão mudar? Olhei para ela com sinceridade. Não sei. A mudança exige que você reconheça um problema. E eles não acreditam que tenham um. Acreditam que o mundo está errado, que as pessoas são ingratas, que são vítimas, até perceberem que nenhuma mudança é possível. Mas você pode mudar. Você pode quebrar o ciclo. Eu conseguirei, prometeu ela, com a ajuda de Daniel. E espero que também com a sua orientação. Você não precisa da minha orientação, respondi. Você só precisa da sua bússola interna. Aquela voz que lhe diz o que é certo e o que é errado. Aquela voz que você silenciou por anos para agradar seus pais. Ouça-a, confie nela. Siga-a. Sarah enxugou as últimas lágrimas. Obrigada, sogra, por tudo. Pela sua paciência, pela sua honestidade, por não ter desistido de nós. Não há nada pelo que me agradecer, eu disse. Só me prometa uma coisa. Quando você tiver filhos, ensine-os o valor das pessoas, não o preço. Ensine-os empatia, humildade, bondade, coisas que não custam dinheiro, mas valem tudo. Eu prometo, disse Sarah com firmeza. Prometo de todo o meu coração. Nos abraçamos. Um abraço de verdade. Caloroso, sincero, sem fingimento, sem máscaras, apenas duas mulheres se conectando como seres humanos. Sarah foi embora uma hora depois, mais leve, mais livre, com esperança nos olhos. Fechei a porta atrás dela. Sentei-me no sofá novamente. Olhei ao redor do meu apartamento simples e sorri porque isso era o suficiente. Isso era tudo. Um espaço honesto, uma vida autêntica, relacionamentos reais. Eu não precisava de mais nada. Nunca precisei de mais nada. Meu telefone tocou. Era uma mensagem do Daniel. Mamãe Sarah me contou sobre a visita dela. Obrigado por recebê-la, por ouvi-la, por dar a ela uma chance. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Respondi simplesmente, eu também te amo, filho. Para sempre. Deixei o celular de lado. Fiz um chá. Sentei-me perto da janela. Observei o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. E naquele momento, compreendi algo fundamental. A verdadeira riqueza não está em quanto você tem. Está em quanto você aproveita o que tem, em quanta paz você sente, em quantas pessoas genuínas te cercam, em quantas vezes você pode se olhar no espelho e se orgulhar de quem você é. Linda e David tinham milhões. Mas eu tinha isto, esta tranquilidade, esta autenticidade, este amor puro do meu filho, e isso me tornou infinitamente mais rica do que eles. Nunca mais fingi ser pobre. Não precisava. Eu havia aprendido o que precisava aprender. Eu havia visto o que precisava ver. E eu havia me libertado do que precisava me libertar. Linda e David continuaram sendo quem eram. Ricos em dinheiro, pobres de espírito. Mas esse não era mais o meu problema. Eu havia dito a minha verdade. Eu havia estabelecido os meus limites. Eu havia protegido a minha paz. E pela primeira vez em muito tempo, não precisei fingir ser quem eu era. Eu simplesmente era. Emily, mãe, executiva, mulher, sobrevivente, lutadora, rica em todos os sentidos que realmente importavam. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.